Alguma vez você já sentiu como se estivesse vivendo no presente, mas com a alma ainda presa em um ontem que não se despediu? É como uma mala emocional que você carrega silenciosamente. Culpa, ressentimento, histórias que ficaram inacabadas dentro de você. E por mais que você tente superar, há um nó que insiste em não se desfazer. Como se uma parte sua ainda estivesse presa num passado que não teve escuta, que não teve acolhimento, que não teve fim. Mas e se eu te dissesse que existe uma simples ação, silenciosa, mas poderosa, que pode começar a liberar tudo isso? Não com esforço, mas com presença. Neste vídeo, você vai ser guiada por um caminho de cura que não exige perfeição. Apenas um pequeno gesto de entrega. De volta para você. De volta para sua essência. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este é um chamado para te lembrar de quem você já é. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também está pronta para soltar o que aprende. Agora respira fundo e vem comigo. O peso invisível que carregamos. Talvez você tenha aprendido a calar suas dores, a fingir que não doeu, a seguir sorrindo, mesmo com o coração apertado. Mas o que a gente tenta esconder, o corpo sente. E a alma grita. A dor emocional não desaparece com o tempo, ela se esconde nos cantos mais silenciosos da mente. E se transforma em cansaço, em ansiedade, em um vazio que não sabe nomear. Hoje eu quero te convidar a parar por um instante. E só permitir. Permitir sentir o que ainda está vivo aí dentro. Sem se julgar. Sem tentar entender ou explicar. Acolher pensamentos que insistem em voltar. Não como inimigos, mas como partes suas que só querem ser vistas. É aí que começa o desbloqueio. Não é sobre superar, é sobre se encontrar. Dentro do sentir. Dentro da verdade emocional que talvez tenha sido silenciada por muito tempo. Porque quando você se permite sentir, você começa a se libertar. De dentro para fora. As correntes invisíveis, culpa, ressentimento e remorso. Talvez uma das prisões mais sutis seja aquela em que nos colocamos sozinhas. A voz dentro da mente que sussurra. Você devia ter feito diferente. Você estragou tudo. Não dá para consertar. Esse crítico interno não grita, ele fere em silêncio. E, com o tempo, vai nos afastando da nossa própria ternura. Nos acostumamos a carregar a culpa como uma forma de punição emocional. Como se manter-se culpada fosse a única maneira de pagar pelo que aconteceu. Mas a verdade é que a culpa não nos cura. Ela apenas repete. Nos mantém presas no mesmo ciclo. Sem libertação. Sem aprendizado. Sem compaixão. E o ressentimento? O ressentimento veste uma fantasia de justiça. Mas por trás dela, há um coração cansado de esperar por uma reparação que talvez nunca venha. Guardar mágoas antigas é como tomar veneno esperando que o outro morra. E o remorso? Esse é ainda mais traiçoeiro. Porque ele se disfarça de maturidade. Mas, às vezes, é só mais uma forma de se manter em dívida com o passado. Como se não merecesse leveza enquanto ainda houver lições mal resolvidas. Só que você já aprendeu. Você já chorou. Já carregou por tempo demais o que não era seu peso para sempre. Libertar-se não é esquecer. É escolher não se machucar de novo, toda vez que lembrar. É respirar fundo e dizer com verdade. Naquele momento, eu fiz o melhor que consegui com o que eu sabia. E isso, já basta. Respirar o agora, atenção plena e escrita como libertação. Há uma sabedoria silenciosa no agora. Mas muitas vezes, estamos tão imersas no ruído do passado que esquecemos de ouvir o que o presente quer nos mostrar. A atenção plena, ou mindfulness, não é apenas uma técnica. É um reencontro. Um lugar onde você pode existir, sem correr, sem fingir, sem se proteger. É quando você respira, e sente. Sem pressa de se curar. Sem medo do que vai encontrar. Porque no agora, não há julgamentos, só presença.
E quando essa presença se une à escrita, algo mágico acontece. As palavras viram libertação. Escrever é dar forma ao que o coração ainda não conseguiu soltar. É transformar emoções em tinta. É abrir espaço interno para que o que foi calado encontre voz. Cartas que você nunca vai enviar. Perguntas que ainda ecoam em silêncio. Narrativas que você já pode encerrar. Colocar no papel o que te pesa na alma é como abrir uma janela num quarto escuro. A luz entra. E junto com ela, a possibilidade de enxergar tudo com mais clareza, mais ternura, mais verdade. Então, quando algo doer, respire. Esteja com você. E escreva. Não para entender tudo, mas para deixar fluir o que não precisa mais ficar. Reescrevendo sua história com compaixão. Por quanto tempo você se cobrou por não ter feito diferente? Quantas vezes repetiu, em silêncio: eu devia saber melhor. Eu devia ter sido mais forte. Eu devia. Mas não. Você não devia nada além de respeito pela mulher que você foi. E amor pela mulher que está se tornando. Toda história tem trechos confusos, capítulos difíceis e escolhas que, hoje, talvez você faria de outra forma. Mas lá atrás, com a consciência que você tinha, com as feridas que ainda doíam, com as ferramentas que ainda faltavam, você fez o que conseguiu. E isso precisa ser suficiente. Não porque foi perfeito, mas porque foi humano. É tempo de substituir o "eu me cobro" pelo "eu me compreendo". De transformar a rigidez interna em gentileza real. De deixar a autocrítica descansar. E dar espaço para a aceitação brotar. E o perdão? Ele não é um presente que o outro precisa merecer. É uma decisão íntima de paz. Um resgate silencioso da sua liberdade interior. O perdão não é esquecer. É lembrar, sem se ferir de novo. É libertar o outro, e a si mesma, da prisão de uma história congelada no tempo. Você não está aqui para continuar se punindo. Você está aqui para se acolher. Para voltar para casa em si. Com compaixão. Com amor. Com verdade. Tocar a ferida com segurança, a coragem de se permitir ajuda. Algumas dores são tão antigas, que a gente aprende a conviver com elas. Como quem se acostuma a andar com uma pedra no sapato, dia após dia. Você até se distrai. Segue vivendo. Mas lá no fundo, ainda dói. E talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que precisava curar tudo sozinha. Que pedir ajuda era fraqueza. Que mostrar a dor era perigoso. Mas existe uma força imensa em reconhecer: eu não preciso fazer isso sozinha. Tocar uma ferida exige coragem. Mas fazer isso num espaço seguro, com alguém que sabe ouvir, sem rótulos, sem pressa, sem fórmulas, pode transformar a dor em aprendizado, e o trauma em libertação. Seja com um terapeuta, um guia espiritual, ou com alguém que saiba te escutar de verdade. O mais importante é ter um lugar onde sua história possa ser honrada. Onde você não precise esconder suas partes quebradas. Onde a sua dor não seja tratada como exagero, mas como sagrada. Buscar apoio não é desistir de si mesma. É finalmente escolher-se com maturidade. É dar à sua cura a chance de ser acolhida por inteiro. Você merece esse cuidado. Você merece ser ouvida. Você merece descansar no colo da vida. Soltar o que te prende não é esquecer o que viveu. É se libertar do peso de carregar sozinha tudo o que já não faz mais sentido. É acolher sua história com gentileza. É olhar para o que doeu e, com os olhos cheios de compaixão, dizer: eu não preciso mais viver a partir disso. Sua essência está aqui. Intacta. Mesmo depois de tantas tempestades. Ela não se perdeu. Só estava esperando você voltar. Voltar para casa. Voltar pro agora. Voltar para si. Talvez esse seja o seu momento de soltar. Soltar as cobranças. Soltar a culpa. Soltar a velha versão de si mesma que já não combina com a mulher que você está se tornando. E se tudo isso ressoou com você? Então eu te convido, com o coração aberto.
Comente aqui embaixo com a frase: "Eu me liberto com amor". Assim a gente cria, juntas, uma corrente de cura, acolhimento e verdade. E lembra: se você chegou até aqui, não foi por acaso. Este é um chamado para te lembrar de quem você já é.